esta segunda parte, Lula habla de su archienemigo, de Sergio Moro, de las causas de corrupción que se siguen en su contra, pero también de qué cree él que debería ser un presidente. Escucha. ¿Cree Lula que esta situación de aislamiento de Bolsonaro puede profundizarse al punto de que lo fuercen a renunciar? Digo, ya tuvo una crisis con el ministro de Salud, tuvo una crisis con el ministro de Justicia, de quien ahora le voy a preguntar más adelante. ¿Bolsonaro puede terminar renunciando? Alejandro, aqui no Brasil nós temos um problema muito estranho. Nós temos os governadores de estados, são 27 governadores, que estão tratando a pandemia com mais seriedade, com mais responsabilidade. Sabe, nós temos os prefeitos que têm mais responsabilidade porque a morte acontece na rua do prefeito, no bairro do prefeito. Então, nós temos os governadores e os prefeitos fazendo pressão ao governo federal para que o governo federal libere dinheiro, libere recursos, libere financiamento para comprar respiradores, para comprar de qualquer parte do mundo os insumos necessários para salvar vida. E o governo brasileiro, ao invés de ajudar os governadores, o governo brasileiro transformou os governadores em inimigos. Da mesma forma que o Bolsonaro transformou o Mercosul em inimigos, a Unasul em inimigos, a CELAC em inimigos, ou seja, o Bolsonaro, ele na verdade transformou os governadores. O papel de um presidente, Alejandro, o papel de um presidente é o papel de um maestro de uma orquestra. Ele não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos da orquestra, mas ele é obrigado a entender de música. Ele é obrigado a entender da harmonia. Ora, então ele precisa conversar com todos os instrumentos. Vamos supor que o Brasil é uma orquestra. Os governadores são violinistas, os prefeitos tocam outros instrumentos. O papel do presidente é conversar com essa gente, construir uma harmonia para que a música possa sair perfeita. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não conversa com ninguém. Ele conversa, sabe com quem? Com os fanáticos deles. Com os milicianos dele, fazendo provocação, não usando máscara, dizendo que tem que ir para a rua mesmo, dizendo que tem que voltar ao trabalho. É totalmente irresponsável, totalmente irresponsável. E todo final de semana ele dá um show através do Twitter dele, através do Zap dele, e a imprensa fica correndo atrás das bobagens que ele fala. E ele não discute mais pandemia, ele não discute mais economia, nada, ele só discute bobagem. Ahora, en ese contexto, ¿no se profundiza su debilitamiento? Porque también se enfrenta con la prensa, también perdió estos dos ministros importantes. Ele não respeita nada no que diz respeito ao bom senso e à democracia. Ele ofende a imprensa, ele ofende negros, ele ofende índio, ele ofende a ONU, ele ofende a Organização Mundial da Saúde, ele ofende a Argentina, ele ofende a Venezuela, ele ofende a Bolívia, e ele ofende as mulheres, e ele ofende qualquer um que se oponha a ele. É impressionante. Eu tenho 74 anos, Alejandro. Tenho 50 anos de vida política. Eu já vivi muito aqui nesse país, eu já perdi 3 eleições presidenciais. Já ganhamos 4. Eu nunca vi o Brasil ser governado por alguém da incompetência do Bolsonaro. Nunca vi. Nunca vi alguém tão grosso, tão ignorante. Sabe, não respeita nada. A palavra direitos humanos para ele não existe. ¿Cree que eso puede conducir a Brasil al fascismo? ¿Cree que puede tener una deriva de ese tipo, el movimiento de Bolsonaro? Eu acho que ele trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais. Ele trabalha com a ideia, sabe, sinceramente, ele trabalha com a ideia de um governo autoritário. Ele trabalha. Eu sinceramente, não acredito que as Forças Armadas brasileiras, sabe, que o Estado-Maior das Forças Armadas estejam de acordo com isso.
mas o Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer. Ele não respeita a Suprema Corte, ele não respeita o Senado, ele não respeita a Câmara, ele não respeita sindicatos, ele não respeita absolutamente nenhuma instituição. A única instituição que ele respeita são os milicianos que ele criou y los 3 filhos dele. ¿Cree que el ejército, las Fuerzas Armadas brasileñas van a aguantar la presión en caso de que un movimiento fascista se organice en torno a Bolsonaro y aglutine a ese 30% que lo apoye para ser el soporte de un régimen más autoritario? Veja, eu penso que antes, sabe, de qualquer ideia fascista ganhar força nesse país, a democracia vai recuperar o governo no Brasil. Eu acho que a sociedade está percebendo que o Bolsonaro não tem condições de continuar governando. É preciso saber se o presidente da Câmara vai acatar algum pedido de impeachment que tem, já tem muitos pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, se ele vai acatar e vai colocar algum em votação. Eu espero que ele acate e coloque em votação, porque o Brasil não pode suportar 3 meses com a anarquia que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está desgovernado. ¿Usted cree que la renuncia de Moro ahora como ministro de Justicia y su acusación a Bolsonaro de querer cubrir a sus hijos en la investigación lo puede lavar de la culpa de haber fraguado con los fiscales el proceso en su contra? ¿La sociedad brasilera olvidará lo que reveló el sitio de Intercept respecto del Lava Jato o seguirá essa ideia flotando? Eu penso que vai depender do que nós da oposição tenhamos coragem de fazer. Veja, a denúncia do Moro, aqui no Brasil nós falamos do seguinte: a montanha pariu um rato. Não sei se é possível entender em espanhol. Sim. A montanha pariu um rato. O Moro anunciou uma denúncia e não fez nada. Não tem nada. É obrigação do presidente da República indicar o diretor-geral da Polícia Federal. O presidente da República tem mais o direito de indicar do que o ministro. Você percebe? Eu mesmo indiquei. Agora, você indica de forma republicana. No nosso governo, Alejandro, o próprio Sérgio Moro, para se defender do Bolsonaro, ele disse: o PT deu mais autonomia à Polícia Federal. O PT deu mais autonomia ao Ministério Público. O PT deu mais autonomia à fiscalização inteira nesse país. Sabe? E o Moro alardeou uma denúncia e na hora que foi prestar 8 horas de depoimento não disse nada. Até agora não apareceu nada que possa dizer que tem gravidade nenhuma. Agora, contra o Moro também tem muitas denúncias que a imprensa não dá. Porque o Moro, antes de começar a Operação Lava Jato, o Moro teve em todos os canais de televisão, o Moro teve em todas as revistas brasileiras, em todos os jornais, dizendo que a imprensa precisava dar apoio a ele. Então todas as pessoas eram condenadas pela imprensa antes do julgamento. Não sei se você acompanhou no Brasil, acompanhou na Argentina, a semana passada o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul me condenou num outro processo. Eu estou desafiando há 4 anos que um juiz, um ministro, a Polícia Federal prove alguma acusação contra mim. Apenas uma. Eu não quero 2, eu quero uma só. E eles nunca têm uma prova. Acontece que eu também, Alejandro, pela minha experiência política, eu tenho, sabe, no meu íntimo, eu acho que eles não têm como assumir a responsabilidade, sabe, pelos erros que cometeram na minha prisão e no meu processo. Porque eles tinham o objetivo, era não permitir que eu voltasse a ser candidato a presidente em 2018. Conseguiram. E eles agora sabem que se eu for candidato outra vez em 2022, eles sabem que eu vou ganhar as eleições. E eles não querem.
¿Y você iba a ser? Não, eu não tenho. Eu vou estar com 77 anos, Alejandro. Eu vou estar com 77 anos, eu já fui presidente, já deixei o governo com 87% de bom e ótimo, ou seja, não tem por que voltar a ser presidente, a não ser que tenha uma necessidade urgente, sabe, das forças políticas brasileiras. Quizás la definición más fuerte, la que acaba de dejar. Yo no tengo por qué volver a ser presidente, pero si lo necesitan las fuerzas políticas brasileñas, sí, voy a tener 77 años, pero todavía está por verse qué formato va a tener la oposición y el oficialismo en Brasil en esas elecciones. Tampoco vamos realmente a decir que todo va a seguir así hasta 2022, porque Bolsonaro, como decíamos, cada vez se pelea con más gente y además cada vez se le muere más gente. Entonces es muy difícil imaginar una deriva pacífica como la de ese jet ski que lo llevaba en la laguna el domingo hacia las elecciones de 2022. Es muy difícil imaginar cualquier mañana para Brasil. Pero en el fragmento que viene, en instantes nada más, en el fragmento que viene de Lula, vas a escuchar hablar de política en serio. En este fragmento que sigue de la entrevista hablamos del mundo después de la pandemia, cómo lo imagina él, hablamos de cómo se deberían repartir los frutos del trabajo en un capitalismo que no va a ser igual después de este confinamiento, después de la interrupción de las cadenas de valor. Lula es un tipo que a sus 74 años no solamente habla como lo escuchaste hablar, con la vehemencia con la que habla, con la convicción y con también las ideas, con la fortaleza con la que las expresa, sino que además es un tipo que piensa la geopolítica mundial como realmente muy pocos. Me ha tocado entrevistar a presidentes, me ha tocado entrevistar a ministros, me ha tocado entrevistar en distintas circunstancias a distintas personas muy poderosas, pero realmente lo que cambió su país, Lula, lo que cambió su país, Evo Morales, bueno, últimamente este oficio me ha dado el privilegio de conversar con tipos así. Volvemos en